queridos. Hoje eu estava meditando a respeito da palavra que a gente vai compartilhar nessa noite. E na realidade, essa palavra veio de uma frase que o pastor Marcos postou no Facebook. Falando nisso, o pastor Marcos continua postando, você me edifica muito, né, quando você faz essas coisas. Mas se você que está anotando ou não, se você não estiver anotando, não tem problema. Mas o nome da palavra se chama No Pain, No Gain. E a frase que me marcou, que o pastor Marcos colocou no Facebook, ela dizia assim: querer a promessa sem passar pelo processo é viver uma mentira. Quando eu li aquilo, aquele negócio, bateu aqui. Falei, nossa, pastor Marcos, usado por Deus para me tratar aqui em Florianópolis. Mas o que eu quero compartilhar algo com vocês hoje é algo bem simples. E não é uma palavra longa, é uma palavra curta. Prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês. Mas eu espero que da mesma forma como o Espírito Santo, ele chacoalhou a minha vida, que ele possa chacoalhar você aqui hoje. Eu quero ser bem sincero, eu quero que seja um papo bem tranquilo aqui com a gente. Mas eu quero que você esteja muito aberto para aquilo que o Espírito Santo quer falar. Amém? O que o pastor Marcos postou no Facebook, que aquele que não quer passar pelo processo, ele vive uma mentira, é uma mentira. Aquele que não passa pelo processo é viver uma mentira. A gente tem que entender que a vida do cristão, ela, querendo ou não, ela é feita de processos. A sua vida é um processo. Se você sonha com alguma coisa, você quer chegar em algum lugar, tem um caminho a ser trajetado, a ser cumprido, a ser, né, uma trajetória que você precisa seguir para você poder chegar naquele lugar, né? Não sei como foi a história de vocês, mas se você conhece bem os homens, as mulheres que são casadas vão concordar bastante com isso. Mas o homem, ele não tem muita, digamos, afinidade em pedir instruções, porque o homem se acha o dono, né, das orientações, ele se acha o próprio GPS, não é verdade? E uma vez eu estava em Curitiba com a minha esposa, e eu estava precisando ir para a casa da minha tia, o mais urgente possível. Nossos familiares moram em Curitiba, e estava um trânsito enorme, e eu estava sem GPS, e eu falei, não, eu acho que eu conheço esse caminho. E mané, né, eu 18 anos de idade, tinha acabado de ganhar a carta, não, desculpa, não foi essa idade, mas eu tinha recém tirado carta, era novo assim, e eu falei, acho que eu conheço esse caminho aqui, vou pegar esse caminho, para ver, porque eu acho que dá na casa da minha tia. E que nada, me perdi um monte, e conforme você vai se perdendo, eu não sei como é que é vocês homens, mas eu vou ficando cada vez mais irritado, só que eu não quero demonstrar isso, então eu fico bravo. Eu vou ficando bravo, aí eu viro uma rua, eu percebi que eu não cheguei aonde que eu queria chegar, eu fico mais bravo ainda. E aquele negócio vai me corroendo por dentro. Só que aí, de repente, né, a sua esposa sabe e fala assim, olha, eu sabia que a gente devia ter pego aquele lugar. Pra quê? Pra que fazer isso, mulheres? Pra quê? Me explica, por quê? Né? Não tem motivo. Você sabe que o seu marido já está bravo, né? Pra que cutucar a onça com a vara curta? Mas isso prova que nós sabemos que há um caminho, um só caminho. Cristo mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quer vir ao Pai precisa vir por mim. Mas muitas vezes nós pensamos que nós podemos tomar atalhos, nós podemos ir por um caminho que nós achamos que é mais fácil, e muitas vezes nós acabamos quebrando a cara. Por que eu estou falando tudo isso? Você não precisa abrir comigo. Marcos 16, 15 a 18 diz assim: e lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em seu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Glória a Deus por isso, né, queridos? Essa parte de Marcos, assim como Cristo mesmo falou, aqueles que crerem em mim farão coisas maiores do que eu. Que promessa linda que nós temos. Que promessa maravilhosa que está colocada sobre a noiva, sobre a igreja, sobre a noiva de Cristo.
Quando eu olho para esse tipo de coisa, eu falo, meu Pai, Jesus, quão perfeito seria se nós vivêssemos isso. Porque eu me pergunto, se essa promessa, Deus não é homem para que minta, mas se essa promessa está colocada sobre nós, cadê os sinais? Cadê as maravilhas? Cadê os enfermos sendo curados? Cadê as vidas sendo salvas? Cadê a igreja vivendo o evangelho? Cadê o avivamento? Cadê? Eu não estou falando específico com essa igreja, queridos, muito pelo contrário. Eu estou compartilhando de algo, é um sentimento meu. Que muitas vezes eu vejo cristãos que simplesmente se conformam com a sua salvação. Estão conformados. Eu adquiri aquilo que eu precisava para garantir a minha vida eterna. A Bíblia declara que a igreja, cada vez mais, ela se tornaria mais similar a Cristo. Cadê a nossa similaridade? Se nós fomos feitos à imagem de Deus, o quanto você reflete a imagem? Quantas pessoas chegam para ti e falam, nossa cara, você está com uma cara de Deus hoje. Você está com uma cara de Cristo, não sei, tem alguma coisa de Cristo em você. Mas sem brincadeiras agora. Os dons, eles foram liberados para que nós pudéssemos vivê-los. O Espírito Santo foi liberado para você, para que você possa viver com Ele, para que o relacionamento com Ele fosse algo natural para você. Eu não sei, mas eu por muito tempo vivi escondendo quem eu era, atrás de uma pequena frase: Deus está tratando o meu caráter. E essa frase, ela é muito legal de ser usada, porque a pessoa fala, nossa, que irado que você é. Não, Deus está tratando o meu caráter. E aí isso vira a sua desculpa. Por quê? Porque a pessoa tem o entendimento de que você está sendo tratado, mas na realidade você só está usando isso como desculpa para ser quem você realmente é. E por muitas vezes, esse tipo de desculpa, esse tipo de frase, predominou muito em minha vida. Até o dia que eu fui confrontado por Deus. E Ele me perguntou, quem realmente você é então? Você realmente tem deixado de ser tratado por mim? Você sabe quem eu sou? Quando eu me deparei com essa pergunta, você sabe quem eu sou? Foi quando eu realmente entendi de que eu não sabia nada. Se você me perguntar, quem é você, Elias? Você pode falar, o Elias é um técnico ortopédico. O Elias, ele é um supervisor na Igreja Nova Aliança. O Elias é, enfim, um homem alto. Mas só aqueles que realmente estão comigo vão saber dizer quem eu sou. Porque o que você está dizendo a respeito de mim são nada mais, nada menos que características observáveis. Mas quem eu realmente sou, só aqueles que estão perto de mim podem dizer. Minha esposa, eu acho pelo menos que ela diria que eu sou um homem carinhoso. Mas meus amigos diriam outras coisas completamente diferentes. Porque o meu relacionamento com eles é diferente do relacionamento que eu tenho com alguns de vocês aqui. Mas eu quero ter mais, quero conhecer todo mundo aqui. Eu vi que vocês estão num ano muito interessante, o ano de crescer, né? E o crescimento do relacionamento, ele é algo natural. Deveria, pelo menos, ser algo natural. O natural, ele sempre reflete o espiritual. Nós somos um reflexo daquilo que aconteceu nos céus, daquilo que ainda acontece nos céus. Não é verdade? Eu tenho 1,90 m, mas na minha adolescência eu não ficava em casa fazendo força assim. Cresci 1 centímetro. Doeu, mas foi 1 centímetro. Não foi algo que eu
eu fiz força para que isso acontecesse. Foi algo natural. Eu simplesmente, dizem que chá e cogumelo levanta os caras, mas não, eu simplesmente cresci. Foi algo natural da minha vida. Eu fui crescendo com o tempo. Fui vivendo e crescendo. E esse deveria ser o normal para todo cristão. O natural, ele reflete o espiritual. Se você tem um crescimento natural, assim também deveria ser o seu crescimento espiritual. Naturalmente. A minha pergunta é, se alguém que te conheceu há 10 anos atrás te encontrasse hoje, que diferença ela viria na sua vida? Ela falaria, nossa, a coisa que mais me dói é quando eu encontro alguém que eu estudava comigo no meu colégio, e a pessoa falava, nossa, Elias, você não mudou nada, com aquele sorriso assim. Eu falava, puxa, eu não mudei nada. Nada. A pessoa simplesmente não viu nada de diferente em mim. Nada. Isso dói. Você dá aquele sorriso para disfarçar, você também, né? Estou brincando. Mas nós devemos pensar nisso. E eu vou chegar onde eu quero chegar. O cristão, ele sempre tem 2 opções. Ou ele cresce, ou ele regride. Não existe estagnação. Porque estagnação, ela já é regressão. Não tem como você ficar parado na presença de Deus. É impossível. O pastor Marcos mesmo hoje deu um grande exemplo. Quando os anjos, eles estão na presença de Deus, e quando eles contemplam aquilo, eles tomam uma atitude. E a atitude deles é contemplar a santidade de Deus. É santo, 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 santo. Eles não ficam parados. Eles tomam uma atitude. O cristão, a partir do momento que ele não vai para frente, ele vai para trás. Ele vai para trás. Porque é impossível você encontrar alguém que fala assim, não, eu vou dar um pause agora aqui no meu relacionamento com Deus, e eu retomo daqui a pouco. Mas esse daqui a pouco, na retomada que você vai tomar, você percebe que você já está muito mais atrás. Porque o que você perdeu foi muito mais, foi muito grande. A palavra de Deus nos traz um remédio, nos traz uma direção, nos traz uma orientação de como nós devemos viver a nossa vida. Efésios 5, também não precisa abrir, Efésios 5, de 15 a 18 diz assim: portanto, estais atentos para que vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, pois os dias estão maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Vocês conseguem perceber isso? Nós só conseguiremos aproveitar cada oportunidade da nossa vida como cristãos se nós formos cheios do Espírito Santo. Então, minha conversa contigo hoje é no pain, no gain. Por quê? Porque a vida com o Espírito, para quem não fala inglês, no pain, no gain quer dizer não, sem dor não há ganho, sem dor não há ganho. Porque a gente percebe que o relacionamento, ele é custoso. Ele custa algo. O relacionamento que eu tenho com a minha esposa me custa algo. Me custa o meu tempo, me custa a minha atenção, me custa a minha disposição, me custa muitas vezes ficar acordado até tarde para poder ajudá-la nesse período de gravidez que ela tem, ficar ao lado dela quando ela está passando mal, vomitando lá no banheiro. Isso me custa. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas não, eu prefiro estar ao lado dela. E é isso que torna um relacionamento tão íntimo. Isso que torna um relacionamento tão puro. Dada essa introdução, eu quero orar com vocês. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Amém, Pai, nós clamamos, Espírito Santo, flua neste lugar. Pai, me usa realmente, Pai, como um canal, Pai, da sua presença, Espírito Santo. Que nossos olhos realmente possam ser abertos, Pai, para aquilo que Tu tens, Pai, para aquilo que Tu queres, Deus. Possamos viver, Pai, da forma como Tu planejou, Jesus, como Tu escreveu no Seu livro, Pai, no momento que nós nascemos, Pai.
em nome de Cristo Jesus, Pai, que nós possamos viver para Ti. Amém. Amém, queridos. Quantos aqui são marombeiro? Vocês gostam de uma academia? Não, ô louco, cara. O cara tem 40 centímetros de braço ali, rapaz. Amém. Quem aqui, por sua vez, detesta academia? Grande maioria. Queridos, eu sei. Bom, mas acredito que todo mundo aqui chegou, já deve ter passado por um período, né, de academia na sua vida, que olhou para o espelho e falou: Jesus amado, eu preciso da misericórdia do Senhor na minha vida, né, eu preciso tomar uma decisão, vou para academia. Aí vai para academia. Aí você chega na academia, você encontra aqueles tipões, né? Tem vários tipos na academia. Tem o tipo machão, o cara anda na academia, já anda assim, vai puxar um peso, o peso é uma água, o cara já... Para tomar água, o cara assim, não alcança a água na minha boca, o bíceps encosta aqui, não dá, né? É mais ou menos assim, não é? Tem outros tipões, tem aqueles mais magrinhos que estão, né, bombando lá e eles vão com aquela farmácia do lado, porque eles achando que tomando tudo aquilo lá, em 2 dias o cara vai estar trincado, né? Mas então ele está aí na coqueteleira, tá com um monte de coisa. Temos também os guerreiros, né? Nós temos os guerreiros, que um dia, né, eu já fui desses, que são os guerreiros, os desistentes, né? Essa é a minha laia, né? Eu começo a academia, 3 meses depois eu falo, fui. Mas esses são os sazonais, né? Os sazonais, eles são... Tamo junto. Falando nisso, eu estou na academia agora, não sei por quanto tempo, mas estou lá. E tem diversos tipos na academia, né? Mas querendo ou não, todos nós já passamos por essa parte de não querer ir, ou até mesmo, não estou falando só de academia, mas de fazer um exercício físico, porque Paulo mesmo diz, né, que o exercício físico é válido, né, tem o seu valor. Então isso nos leva a entender que, como somos templo do Espírito Santo, também nós devemos cuidar, né, do nosso corpo, né? Pastor Marcos, tá fera, cara. Eu vejo que você emagreceu, muito bom. Então assim, gente, mas todos nós já passamos por essa crise de, não tô a fim de ir, ou então, deixa pra lá, né? Quantos esportes nós já começamos, o futebol de quarta-feira, né? Ou sei lá, qualquer coisa assim, que foram sendo deixadas para trás, né? Por causa da rotina e tudo mais. A minha esposa, ela tem um lema, ela fala assim, na verdade um lema não, ela tem um dizer que é assim: um dia me falaram que se eu fizesse abdominal, minha barriga ia ficar chapada. Ela falou que ela deitou no chão, fez 100 abdominais, olhou para baixo e falou: nossa, não mudou nada, então eu desisto. Né? Mas o grande problema, gente, o grande problema de tudo isso é quando nós lidamos com a nossa vida espiritual da mesma maneira. Quando a vida com Deus, ela se torna um alto e baixo. Quando a vida com Deus, ela se torna um no pain, né? Sem dor, então. Não preciso disso, né? E eu não estou pregando aqui que você precisa sofrer, não estou falando isso, meus queridos. O que eu estou falando é que muitas vezes nós somos aqueles sazonais. Nós somos aqueles que, vou começar a academia, então vou comprar todo tipo de suplemento alimentar, vou pesquisar a melhor outfit para chegar lá na academia, bombando com o meu tênis da Nike e tudo mais, mas dá 2 meses você já saiu e você viu que todo aquele investimento que você fez está indo para o água abaixo. E na nossa vida com Deus, nós somos intensos, nós crescemos, nós vamos na administração do fé, nós estamos no interns, né? Nós estamos participando de tudo e de repente aquilo começa a se tornar, quando a água começa a subir, você começa a falar, não era bem isso, eu acho que estou sendo muito radical, e você começa a regredir. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Lucas 1, a história de um cara. A gente vai ler do versículo 5 até o versículo 13 e depois do 18 ao 22. Eu vou ler rapidinho, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Eu acredito que a Bíblia de vocês aqui no
telão esteja um pouco diferente da minha. A minha é King James, mas não tem problema, tá? Vocês podem acompanhar por ali. Na época de Herodes, diz assim: rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta no incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, e à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não temas, não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Aí no versículo 18. Porque depois ali o anjo começa a falar sobre a vida de João, mas eu quero falar sobre Zacarias hoje. 18, diz assim: então Zacarias indagou ao anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te todas as boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Eu quero falar um pouco com vocês sobre essa história de Zacarias. Zacarias, se você tem um pouco de intimidade ali com um livro, né, de Êxodo, Levítico e Números, por sinal, deveria ser um dos livros que você mais lê, porque ele explica muito a Bíblia, muito mesmo, né? Deveria ser ler. Por falar nisso, quantos aqui já leram a Bíblia esse ano? Toda a Bíblia. Então fica um incentivo. Fica um incentivo. Porque se esse aqui é o manual da sua vida, o que a gente mais deveria estar fazendo é lê-lo, né? Então, não digo que eu já consegui também, queridos. Estou no processo. Mas essa devia ser a nossa motivação. Enfim, não vamos chegar nesse ponto. Livro de Levíticos. Ali, no livro de Levíticos, você vai entender um pouco do sacerdócio, aquilo que estava acontecendo. Se você já deve ter ouvido a respeito disso, existia um tabernáculo, né? E nesse lugar era onde eram oferecidos os sacrifícios a Deus, né? O pastor Marcos hoje, ele compartilhou com vocês uma pequena parte das escrituras de Hebreus, que diz que, né, os véus separavam o lugar santo do Santo dos Santos, e esse véu, né, ele foi rasgado, que foi o próprio Cristo, né, que permitiu com que esse acesso fosse liberado. Tudo isso que ele estava falando era desse lugar, desse tabernáculo, desse lugar onde eram oferecidas as ofertas do Senhor. E existia uma tribo em específico que era a tribo responsável de cuidar, de fazer as ofertas, de resolver todas essas questões no tabernáculo, que era a tribo, né, ali da família de Arão e tudo mais. A tribo de Levi também ficava por lá. Zacarias, ele era descendente, assim como Isabel, e um dos deveres deles era fazer os sacrifícios lá no altar de sacrifício, que ficava na parte de fora. Eles tinham que se limpar na pia, que era o próximo elemento, e depois eles podiam ter acesso ao lugar santo, onde eles encontrariam o candelabro, encontrariam a mesa, e eles também encontrariam o altar. Passando isso, tinha o véu, e aí sim tinha a Arca da Aliança. Então, era um lugar cercado, com 2 elementos ali fora. Depois, um outro lugar dentro desse lugar cercado, que era o lugar santo, onde tinham os outros 3 elementos. E dentro desse lugar santo tinha um outro quarto,
que era onde ficava a Arca da Aliança. Zacarias, pelo sorteio, ele foi sorteado para poder fazer a ministração do incenso lá no tabernáculo. Ele adentrou o tabernáculo e ele foi fazer o serviço dele, e nesse momento foi quando apareceu o anjo. E a gente vai ver um pouquinho agora da história dele. Os sacerdotes, esses caras que cuidavam desse tabernáculo, eles tinham que ser extremamente treinados para isso. Eles eram ensinados desde criança a forma, maneira, conduta, em tudo eles tinham que ser perfeitos naquilo que eles faziam. E a gente pode perceber ali no versículo 6, né, que diz que tanto Zacarias quanto Isabel, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível todos os mandamentos, tudo. Então, da forma como eles viviam perfeitos. Você olhava para Zacarias e Isabel e falava, olha esses caras, esses caras são perfeitos. A forma como eles andam, a forma como eles falam, como eles se expressam, a forma como eles servem, olha como eles servem lá no tabernáculo, tudo que eles fazem é lindo, é perfeito, Deus se agrada. E além do mais, eles tinham que fazer dessa forma. Por quê? Se você for voltar lá atrás, lá em Levíticos, lá em Números, né, 2 filhos de Arão foram mortos porque ofereceram incenso ao Senhor de forma displicente. Deus chegou e fulminou os caras. Acabou. Então, além do temor a Deus, de fazer as coisas da forma como Deus queria, eles também tinham esse pequeno temor de falar, esse negócio da treta aqui vai dar errado, eu posso, me lascar. Por isso que o povo ficava lá fora orando por eles. Porém, Zacarias e Isabel, no versículo 7, diz que eles não tinham filhos. Agora, quando a palavra de Deus ela trata a respeito de filhos, a palavra de Deus diz que filhos são uma herança do Senhor, né? Os filhos é uma matemática de Deus, que é totalmente diferente da matemática que nós estamos acostumados. Porque se para Deus, um homem e uma mulher, ou seja, 1 e 1 é 1 e não 2, 1 e 1 também pode ser 3, ou 4 depois, ou 5, ou 6. Essa matemática é diferente da nossa própria lógica, que 1 e 1 seria 2. Mas, por isso que a palavra de Deus, quando ela trata a respeito de filhos, filhos é um símbolo de fruto, de frutificação. A gente ouviu tantas vezes, né? O nosso filho é o fruto do nosso amor, né? E de onde vem disso? Exatamente desse símbolo. Os filhos, eles são uma representação dos frutos na vida de um casal, né? Zacarias e Isabel, eles tinham uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, porém sem frutos. Uma vida onde todos podiam olhar e falar, esse casal é perfeito, mas não mostravam os seus frutos. Zacarias, então, ele tinha uma ótima reputação, uma ótima casca. Ele podia até chegar no altar de incenso, no altar de sacrifício, sacrificar lá um animalzinho, oferecer a Deus. Todo mundo olhava para ele e falava, fera. Ele ia lá na pia, ele se banhava para poder entrar no lugar santo, e todos falavam, nossa, como ele é puro, como ele é santo. Só que mesmo assim, a sua vida não demonstrava os frutos. Ele tinha uma casca muito boa, Zacarias. E por que eu digo casca? Porque lá dentro ele escondia algo muito profundo, que se tornou revelado depois. Zacarias e Isabel, eles clamavam por um filho. Só que eles clamaram tanto, por tanto tempo, eles tinham uma promessa de que aquilo iria acontecer, mas no meio do caminho, eles desistiram. Eles foram sazonais no no pain, no gain. E eles falaram, esse negócio não vai dar certo. E eles permitiram que a sua rotina religiosa determinasse a forma como eles iam viver pro resto da vida. Eles estavam errados naquilo que eles iam fazer? Que eles estavam fazendo? Não, eles não seriam salvos, porque eles acreditavam, eles tinham temor a Deus. Mas a vida se tornou sem gosto. A vida sem os frutos, ela se torna insonsa.
Quando o anjo apareceu ali para Zacarias e ele, né? Imagina você tá chegando aqui no culto e de repente aparece um anjo aqui no meio. Qual a tua primeira reação? Ó Senhor, aleluia, mandaste. Não, você ia sair correndo, cara. Tá, não sei, eu nunca vi um anjo. Se alguém já viu, por favor, depois você me conta como é que é. Mas se o anjo aparecesse aqui, é muito engraçado, por causa que sempre quando um anjo aparece, qual é a primeira coisa que o anjo fala? Não temas. Por que ele fala não temas? Porque deve ser um brutamonte desse tamanho, e a galera, dá o piné, né? Cai fora. Mas não temas, fica aqui, chega aí, vamos conversar, né? E Zacarias, pode perceber que a Bíblia fala que ele ficou estupefato, ele ficou, meu Deus, né? O que está acontecendo? E o anjo falou, não temas, suas orações, suas súplicas foram ouvidas. Suas súplicas foram ouvidas. Só que Zacarias, mais para frente, ele falou, tá, como que isso vai acontecer se eu sou velho? E ele demonstrou, ele rompeu aquela casca dele e mostrou a ferida aqui de dentro. Ele mostrou aquilo que passava aqui dentro. Vamos dar um pause aqui dentro, um pouquinho aqui, que eu quero explicar só uma coisa para vocês. Como eu disse a respeito do tabernáculo, eram 3 lugares, certo? O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Em cada um dos 3 eram feitas coisas diferentes. Eram 3 lugares em um só lugar. O tabernáculo, ele era 3 em 1. Igual o pique, né? Aquele maionese, mostarda e ketchup. 3 em 1. O tabernáculo era 3 em 1. Nosso Deus também é um ser triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A triunidade, né? Muitos teólogos acreditam que o tabernáculo é uma figura do nosso Deus Pai. E a forma como ele se revela, tem elementos fenomenais ali dentro, se você quiser estudar. Mas, outro ser triuno é você, meu querido. Você também é um ser triuno. Você é composto de espírito, alma e corpo. Deus te fez dessa forma. Deus te criou desta maneira, específico, único. Agora, o que a doutrina bíblica nos ensina se a gente for ler lá em 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do Senhor. E a Bíblia, ela não foi feita de maneira relapsa. Cada vírgula que foi colocada lá foi intencional, pelo Espírito Santo. Agora, quando a Bíblia fala que o seu espírito, alma e corpo se mantenham irrepreensíveis, é porque existe uma hierarquia que Deus criou. Espírito, alma e corpo. E o mundo tem a grande tendência de inverter as coisas. Quantos aqui já ouviram aquela famosa frase que diz, siga o seu coração? E o mundo exalta o quê? A alma. Faça aquilo que o seu coração mandar. Faça aquilo que te der na telha. Ninguém manda em mim. Ele bota a alma aqui em cima e o seu corpo abaixo dela. E o que sobrar para o espírito? Quando der, eu vou procurar alguma coisa para me trazer paz. Mas o que manda é a sua alma. O que manda é aquilo que está aqui dentro. E uma definição para a alma, ela se consiste em 3 coisas. A alma, ela se consiste nos seus desejos, nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. É nisso que se consiste a alma. Agora, quando a palavra de Deus traz que o seu espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis, Deus está trazendo uma importância diferente para aquilo que nós consideramos importantes. Porque muitas vezes nós consideramos importantes aquilo que eu sinto. Mas eu não estou sentindo Deus nisso. Mas eu não estou sentindo a atmosfera, o Espírito. Mas você está querendo identificar Deus com a sua alma ou com o seu espírito? Então Deus traz uma hierarquia. Eu vou me relacionar contigo, meu querido, no espírito. E isso vai ser refletido na sua alma. E isso vai ser refletido no seu corpo.
nessa hierarquia. Agora, como eu disse, nós somos um ser triuno. Outros teólogos comparam o tabernáculo com a igreja, com o corpo de Cristo, com você. Eles comparam o tabernáculo com você. E se nós formos pensar, espírito, alma e corpo, se Deus, Ele se relaciona no nosso espírito, nós poderemos comparar então o lugar santo dos santos, onde está a arca, onde estava a presença do Senhor, como o nosso espírito, se nós pudéssemos comparar dessa maneira. Agora o lugar santo, onde estaria o candelabro, a mesa e o altar, como a nossa alma. E o pátio, onde todos podiam ver, aquilo que todo mundo pode enxergar, seria o nosso corpo. No nosso corpo, ali é onde aconteciam os sacrifícios, e é onde nós nos limpávamos. Agora, no lugar santo, todo dia o sacerdote tinha que chegar lá, trocar o óleo do candelabro, trocar os pães que ficavam na mesa e acender o incenso ao Senhor. Vocês percebam que naquele lugar, todo dia algo era renovado, algo se tornava novo. É por isso que Romanos 12:2, Paulo, pensando nisso, ele fala o quê? O que ele fala em Romanos 12:2? Não vos conformeis com o presente século, mas renovai a vossa mente. E a mente consiste no quê? Na nossa alma. Este lugar, onde tudo era renovado, é o lugar da nossa alma. A nossa alma precisa ser renovada em Cristo. Nossa alma precisa ser renovada em Deus todos os dias, porque senão a ferida fica. Se você não trocava o pão, ele apodrecia. O incenso apagava. E a luz do candelabro também. Tudo apagava. Porque a sua alma não estava sendo dominada por aqueles elementos, que tem uma outra figura que a gente não vai entrar agora. Quando Zacarias então chegou no lugar santo, e ele estava ali no altar de incenso, oferecendo ao Senhor, o altar de incenso ficava de frente com o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança. Quando nossa alma fica de frente com Deus, a ferida é exposta, não tem como. Por isso que muita gente evita esse lugar. Por isso que muita gente não quer compromisso com Deus, porque quando se depara neste lugar, e tudo é exposto, porque Deus traz tudo à luz, pega, machuca. Aí é que vem o pain, a dor. Nesse lugar, a ferida de Zacarias, ela foi revelada. E o anjo falou: você ficará calado então. Se essa incredulidade está habitando aqui em você, você vai ficar calado. Zacarias ele já tinha desistido do processo. Ele tinha falado: o processo não é para mim. Pode ser para outras pessoas, para mim não. Mas o que quebra essa desistência, essa sazonalidade, essa religiosidade, essa casca que nós temos, é a vida no Espírito Santo, meu querido. É a vida pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, todos os dias. E isso eu comentei a última vez que eu vim aqui, nos interns, que a salvação, meu querido, ela é a coisa mais louca que pode existir na face da terra. E a salvação, que quando Cristo morreu por você, isso foi de graça. E foi para você. A salvação, ela é de graça. É para você. Mas o Evangelho, ele custa muito caro. E sabe o que ele te custa? Tudo. Porque se ele não te custar tudo, ele não vale tudo isso para você. O Evangelho, meu querido, tem que te custar tudo. Tem que te custar tudo. Tem que te custar a sua vida. Você tem que viver pelo Evangelho. 2 Pedro 3, 11 e 12 diz assim: ora, se tudo o que existe será assim aniquilado,
que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor, que é a vinda dele, apressando a sua vinda. Queridos, você é responsável para que essa noiva esteja pronta para a vinda de Cristo. Você, e exclusivamente você, é responsável para que isso aconteça. Vivermos como que se pudéssemos apressar a vinda de Cristo. Um cara que também deu um tiro aí errado, que eu quero dar só um exemplo, foi Moisés. A vida dele, gente, é um exemplo a ser seguido. Porém, teve um momento na vida dele, na verdade 2, mas no primeiro momento que aconteceu, ele estava lá em Meribá, e o povo estava sem água, e o povo começou a clamar: queremos água, queremos água. Moisés procurou a Deus, Deus falou: pega o teu cajado, bate nessa rocha, e a água vai fluir. E ele fez isso, e o povo se saciou daquela água. Agora, numa segunda vez que eles estavam lá, aconteceu a mesma coisa. E aí, Deus falou para Moisés: vá até a pedra, fale com ela, e a água vai verter água. No entanto, Moisés deixou com que a sua alma, deixou com que os seus sentimentos falassem mais alto, e ele bateu na pedra 2 vezes, ferindo a pedra ainda assim, ela ainda assim verteu água, mas Moisés deixou de gozar do final da promessa dele, que era adentrar na terra prometida. Tá, tudo bem, Elias, por que você está falando isso? Eu até hoje não entendo por que Moisés bateu na pedra e por isso ele foi punido. Deus malvado, né? Bateu na pedra, a pedra não tem nem sentimento. Mas na realidade, meu querido, era algo muito além do que o que Moisés podia imaginar. A palavra de Deus, ela tem muitos símbolos, e um dos símbolos de Jesus Cristo é a rocha. Senhor, tu és o meu rochedo. O salmista fala isso. Então nós podemos comparar Cristo como a pedra. Ele mesmo se comparou: eu sou a pedra angular, que os lavradores rejeitaram. Se na primeira vez Moisés feriu a pedra para que a água vertesse, é uma figura, é um tipo, é um símbolo daquilo que aconteceu com Cristo na cruz. Cristo foi ferido para que a água, que é um dos símbolos do Espírito Santo, fosse derramado sobre a humanidade. Agora, na segunda vez, Deus chegou para Moisés e falou: vá e fale com a pedra para que a água venha. Deus estava falando a mesma coisa, que nós não precisamos crucificar Cristo novamente para que o Espírito Santo venha, porque o Espírito Santo já está aqui em nosso meio. Então Moisés não estava simplesmente desobedecendo uma ordem de Deus, ele estava ferindo uma doutrina, ele estava ferindo algo muito mais profundo do que aquilo que os olhos poderiam ver. E sabe por quê? Porque a alma dele estava falando mais alto, que atrapalhou o discernimento e a sintonia que ele tinha com Deus. Quantas vezes e quantas oportunidades nós perdemos por falta de sintonia, por falta de discernimento? A vida pelo Espírito é a que quebra toda religiosidade, toda casca. Para finalizar, eu já estou terminando, só quero ler com vocês ali Lucas 57 até 67. Diz assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor havia contemplado, e muito se alegraram com ela. No 8º dia, levaram o menino para ser circuncidado e desejavam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deve ser João. Ponderaram-lhe, mas ninguém
entre teus parentes que se chame assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino que nome deveria dar-lhe. Ele pediu uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Toda a vizinhança foi tomada de grande temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviram falar dessas ocorrências ficaram imaginando o que virá a ser esse menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Zacarias ficou por 9 meses calado, do dia que ele recebeu a notícia do anjo até o dia que o seu filho nasceu. 9 meses calado. Eu creio que além de mudo, Zacarias também ficou surdo. Porque se nós formos ver ali, estava dizendo que as pessoas se comunicavam com Zacarias através de sinais. Se ele não tivesse surdo, as pessoas simplesmente falariam para ele: Zacarias, qual é o nome? E ele escreveria. Mas por sinais eles se comunicaram. Então eu creio que Zacarias, ele entrou num estado de isolamento total. Isolamento total. Quando o anjo falou: eu vou te calar, ele não estava simplesmente falando do seu estado físico de não falar, mas ele estava fazendo um ato profético de calar a alma de Zacarias, de calar a boca da alma de Zacarias. Por isso que o salmista fala: aquieta-te, minha alma. Zacarias, nesses 9 meses, eu creio que foi uma luta dentro dele. Ele querendo se alegrar com aquela gravidez que estava chegando. Ele não podia fazer nada. Ele não podia berrar ao mundo: eu vou ser pai, sou velho, mas a promessa do Senhor chegou. Ele não podia. Mas sabe o que ele podia fazer? Zacarias pôde ter um relacionamento mais profundo com Deus. Incapaz de se relacionar com as pessoas, a única pessoa com quem ele conseguia conversar era com Deus. Eu creio que nos primeiros meses, Zacarias ficou o tempo todo lutando com Deus, falando: Deus, por que tu fez isso? Deus, por que tu fez isso? Mas mais pro final ele falava: Deus, obrigado porque você fez isso. Porque assim como Jó, ele pode ter falado: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Zacarias entendeu o plano de Deus. Ele entendeu que aquilo do plano que ele participava era muito maior do que simplesmente sacrifícios anuais, do que simplesmente servir no templo, do que simplesmente estar no domingo na igreja, do que simplesmente ir na sua célula, do que simplesmente você ler a sua Bíblia de vez em quando, de simplesmente você ter uma vida de oração na hora que você está abençoando o seu alimento. Vai muito mais além. Essa vida, ela requer uma vida de sacrifício, uma vida de matar a nós mesmos, de carregarmos a nossa cruz. E meu querido, eu não quero que você entenda, mais uma vez quero afirmar isso, eu não estou falando que você deve sofrer, porque já existiu um homem que sofreu por você. Mas o que eu estou falando é que existe um preço a ser pago para que você possa experimentar algo novo em Deus, para que Deus possa te usar, para que você possa ver o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra. Eu creio que Deus tem levado a gente à solidão. E eu não quero que você entenda errado. Eu não estou falando que você deve se isolar de todo mundo e de todos e de tudo. Mas eu estou falando que você deve estar solitário com Deus. Porque com Ele você nunca vai estar solitário.
Mas sim, muitas vezes, ao invés de você, não, vou sair com a galera, vamos para sei lá onde, e não parar em casa, você começar a pensar no reino de Deus, não somente na sua vida. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos enxergar quão pequeno nós somos e o quão fútil são nossos sonhos. Mas quando nós começamos a enxergar os sonhos de Deus, nós entendemos o projeto maior, o plano maior, e para isso requer um preço, e para isso requer uma vida. Alguns teólogos acreditam que o Espírito Santo foi sepultado lá junto com o último apóstolo, né? Mas a nossa doutrina é que o Espírito Santo, ele é vivo, e ele está em nosso meio. Mas se o Espírito Santo é vivo, e ele está em você, meu querido, ele precisa gerar movimento, ele precisa gerar uma atitude, ele precisa gerar uma vida de devoção, uma vida com Deus. Qual é o preço que você tem pago, meu querido? Colossenses 3 diz assim: pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. E ali ele começa a falar um monte de coisa. Mas mantenha os seus olhos no alto. Você já deve ter ouvido num pastor chamado Todd White. Esse cara, admiro muito esse cara. Existe um filme, eu esqueci o nome do diretor, é um documentário onde o Todd White está nele, se chama Pai das Luzes, se não me engano, e mostra um pouco de como o Todd White, ele vive a vida dele. Ele sai na rua, e aí ele fala: Deus, com quem que você quer tocar hoje? Ele, e aí vai, cura aquela pessoa. Aquele ali, ele sai, palavra de conhecimento, profecia. Aí ele vai aquele ali, o cara tá de muleta, o cara sai andando. Na rua, andando na rua. Deus, aquele cara, ele vai. Ele não tem medo, ele simplesmente vai. Eu quero ser assim. Não como ele, como Todd White, mas como Jesus foi. Porque Todd White, ele simplesmente está copiando quem Jesus foi. Eu não quero copiar o Todd White, eu quero copiar aquele que foi, e que é, e que sempre será. Se nós faremos coisas maiores do que ele, nós precisamos entender que até Cristo teve uma vida de sacrifício. Ou você acha que que a vida de oração de Cristo foi pequena? Quantas noites em claro a Bíblia relata que Cristo passou a noite em oração, e Cristo foi para o outro lado e orou, e Cristo ficou e mandou os outros: vão vocês, eu vou orar. Relacionamento. Ou você acha que Cristo simplesmente andou na rua e falou: não, qual é o teu nome? Simão? Então me segue aí, Simão. André? Me segue aí, André. Não, a palavra de Deus fala que ele esteve em oração, e depois da oração é que ele foi chamar as pessoas selecionadas. Cristo tinha um propósito para cada uma daquelas pessoas. Cada um dos discípulos que se tornaram apóstolos, há uma mudança. Há uma mudança. Há um preço a ser pago, meu querido. Versículo 67 resume tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Quando Zacarias entendeu, o fruto estava lá. As pessoas viram, através da vida dele, da profecia. O fruto dele apareceu porque aquilo que estava aqui dentro, ele falou: não, isso aqui não vale. O seu fruto, João Batista nasceu, Zacarias foi cheio do Espírito e passou a profetizar. Uma nova vida. Não existe nenhum outro relato de que Zacarias tinha profetizado. Mas a partir do momento que ele se deixou ser tratado e ele pagou esse preço, ele foi pleno do Espírito Santo. Plenitude
Procura essa palavra no dicionário. Plenitude do Espírito Santo. Ser completo, ser um com o Espírito, de tal forma, seu discernimento está aguçado. Você olha para as pessoas, você não simplesmente vê pessoas, mas você vê propósito, você vê chamado, você vê cura, você vê milagres, e a sua vida passa a ser uma vida de milagres. Para finalizar, 2 Coríntios 4:17 diz assim, se vocês quiserem já ficar de pé. Pois as nossas aflições, 2 Coríntios 4:17 diz assim, pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Leves, momentâneas, passageiras. As nossas aflições, elas se dão aqui dentro, na alma. O espírito não é afetado pelas situações que você passa. A sua alma é afetada. Quando você aprender que é somente neste lugar, de frente com a presença de Deus, que você consegue dominar a sua alma, que o Espírito Santo domina a sua alma, é que você vai começar a ver os frutos acontecendo na sua vida, meu querido. E eu quero profetizar isso sobre a vida de vocês. Eu quero profetizar uma igreja que vive os sinais, uma igreja que vive as maravilhas de Deus, uma igreja que vive na intencionalidade, uma igreja que vive de propósito, que você não vive simplesmente por viver, sobrevivendo a vida, até que o dia chegue e você vá ao céu, mas que você viva com o propósito, de propósito, com a intenção de ser quem Deus te chamou para ser. E sabe o que tem feito? Sabe o que tem faltado, meus queridos? Muitas vezes na minha vida, e agora eu estou falando de mim, tá? O que tem faltado é vergonha na cara, de tomar uma decisão, falar, olha, deu, acabou, não vou dar mais ouvido, esse problema aqui, deu, acabou, Deus, é difícil para mim, me ajuda aqui, mas eu não aguento mais, não tenho mais como lidar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso aqui é pequeno comparado àquilo que tu tem. Uma vida de atitude, uma vida de atitude, de viver com intenção, de não simplesmente estar alheio ao que está acontecendo à sua volta. Você está na sua faculdade, você ouve alguém do seu lado comentando que a vida financeira dela está uma porcaria, e que logo logo ele vai se divorciar da esposa, da mulher dele, e você não faz nada, de você simplesmente estar alheio a tudo que está acontecendo no mundo, de você ver cristãos sendo mortos, e isso não te corroer por dentro, de você ver pessoas andando na rua de muleta, e aquilo ser é normal. Como assim é normal, querido? As pessoas faziam fila do lado de Pedro, porque ele estava simplesmente andando, ele não estava nem orando pelas pessoas, ele estava andando e a sombra dele curava. Que cristão sou eu, de não conseguir olhar para o meu próximo? Que cristão sou eu? Quando eu não consigo ter empatia e ver a dificuldade, porque a minha dificuldade é maior. Que cristão sou eu, de não conseguir enxergar o meu irmão? E eu não estou falando aqui dentro, querido, aqui dentro é muito fácil amar. Aqui é muito fácil você abraçar o seu irmão e falar, querido, Deus abençoe. Vai amar lá fora. Um cara que não quer te ver pintado, um cara que não quer nem saber aquilo que você está falando, mas você ama. Deus tem te chamado para mais daquilo que você tem vivido, meu querido.
Uma vida medíocre nunca foi o plano de Deus para você. Uma vida parada, uma vida pacata. Experimenta viver pelo Espírito Santo. Vamos ver o que vai acontecer nessa vida pacata. Vamos ver o que vai acontecer. Eu te desafio. Eu te desafio. Uma vida de jejum, uma vida de oração. Você sabe o caminho. Você sabe os passos que você tem que tomar. Uma vida de atitude. Feche seus olhos, meu querido. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Voa nesse lugar, transbordar teu